Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer a segunda parte de equevérias que estão lindando aqui no cantinho agora nesse inverno. Espero que vocês gostem. Se gostarem, não esquece, deixa o seu like, se inscreve, tá bom? E muito obrigada pela sua companhia aqui em mais um vídeo. E vamos começar por uma menina linda que é muito generosa, que foi podada no último verão, que é a Linda Jean. Olha só que lindeza que é essa planta, maravilhosa. Ela veio pequititinha aqui pro cantinho, já faz mais ou menos, eu acho que uns se não me engano, salvo engano, uns 3 anos já que ela está aqui no cantinho. Agora, no outono e inverno, eu resolvi colocar ela aqui nessa bancada que toma mais sol. E quando o sol vem, o sol não é filtrado, é um sol direto, diferente do de lá de dentro, que lá dentro só começa a tomar sol pleno depois das 4 horas, só que como agora no inverno o sol se põe mais rápido, então é poucas horas de sol pleno. Então várias das plantinhas lá poderiam sim estar tomando sol pleno nessa época, mas estão tomando maior parte do tempo sol filtrado por causa do Eternite. Então muitas plantinhas eu tirei dali, como eu mostrei também no vídeo anterior para vocês. Coloquei no jardim para elas tomarem sol pleno, direto, e fazer com que essas plantinhas fiquem com essa característica linda que eu acho maravilhosa, que é o fechamento das folhas. Deixa eu mostrar ela aqui no sol. O fechamento das folhas que eu estou falando é quando ela começa a se fechar para proteger o centro, como vocês podem ver aqui, ó, com essa menina linda que é a Linda Jean. Linda, né? Deixa eu me desviar um pouquinho do assunto. Quero mostrar para vocês os cactos que estão floridos aqui, ó. Olha só. Olha que lindeza que é a floração desses cactos aqui. Tenho esse daqui na cor amarela. São mamilárias muito antigas. Então eu vou fazer uma pausa de mostrar equevérias que estão lindando agora no outono e inverno, para mostrar os meus espinhudos aqui, ó. Ai, eu amo esses meninos. Aqui eu tenho o outro, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha que lindo. Olha o meu cacto cérebro, que lindão que tá. Muito fofo, né? Eu adoro cactinhos. Não sei se eu mostrei para vocês, eu replantei a minha mamilária bocasana que deu praga. Foi as 2 únicas mudas que eu consegui salvar por causa da tesourinha ou da lacraia, não sei qual é o nome daquela praga lá. É que em várias regiões do Brasil, os nomes das pragas têm nomes diferentes, né? Para uma mesma praga. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma plantinha que eu fiquei confusa com o nome no dia que eu estava mostrando uma outra roxinha lá. Eu fiz a poda já faz tempinho, replantei para esse vaso aqui e olha só que linda que tá essas 3 mudas maravilhosas. Nem lembro mais qual é a planta mãe. Gente, dica de cultivo dessa daqui não existe, porque é uma planta hiper mega fácil de cultivo. O ano inteirinho ela passou sendo cultivada aqui. Até agora, nessa hora que eu tô limpando aqui, ó, que eu tô mexendo nela, tá saindo bastante folha seca. Tenho que fazer uma limpeza aqui. É linda essa planta, muito fofa. Essa daqui é a ai, Jesus do céu. Cubic. Olha só. Tá aqui o nome. Cubic Frost. Ela é roxinha,
magnífica, fácil de cultivo, toda folha nasce, poda, nasce, muda também. Então é uma planta assim muito, muito generosa. Linda, linda, linda. Deixa eu mostrar o meu Craig aqui, que esse daqui não tá muito bonito. Eu acho que eu vou reduzir o vaso dele, vou fazer a poda. Não é Echeveria, tá? Mas eu tô me desviando do assunto, mas é que tá aqui pertinho, então eu quero mostrar pra vocês. Ele tá se renovando, tá dando pra ver que ele tá nascendo ponteiras novas. E eu vou reduzir o vaso dele, vou comprar um vaso menor e vou fazer a poda, porque aqui, ó, tenho vários caulezinhos aqui, ó, que estão queimados, ó. Deixa eu mostrar outra Echeveria que tá linda, linda, linda. Eu acho que essa eu quase não mostro. Eu mudei ela de lugar também para tomar mais sol, que é essa azulzinha linda aqui. Não deu problema nenhum de cultivo. É uma planta super generosa, fácil de cultivo, porém eu não fiz ainda muda nenhuma. Porém, ela cresceu tanto, olha só. Deixa eu mostrar bem de baixo aqui, ó. Ela cresceu tanto, 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 que eu vou ter que fazer a poda. Aí, pela primavera, eu vou fazer a poda com vocês. Eu espero que eu lembre que eu estou prometendo isso para vocês, que eu vou fazer a poda dessa plantinha com vocês. É fácil de cultivo, então eu acho que para ela enraizar também não vai ser de grande problema. Ela cresce em formato de torre, só que ela desenvolveu muito e agora eu tenho que deixar ela apoiada na cerca para ela não cair, porque ela não fica sozinha. Ela fica dançando no vaso, ó. Tá vendo como que ela tá? Essa daqui é a Echeveria Bluebird e ela é linda, gente. Olha só que coisa linda que ela é. Magnífica essa planta. E agora com o friozinho ela fica com as pontinhas vermelhinhas. E se ela tivesse passando por algum problema, eu já fazia a poda agora mesmo. Mas, ai, tá difícil de colocar a plaquinha aqui. Mas como ela tá legal, então eu vou esperar aí pela primavera um pouco e vou fazer a poda um pouquinho antes de fazer muito calor, né? Porque aqui quando esquenta, esquenta muito, muito, muito mesmo. Então eu vou fazer a poda dela, eu relei o dedo ali, ó, e tirei a pruína. Ela é coberta, ela é muito cheia de pruína. É linda essa planta. E ó, tá tomando o solzinho aqui com as outras meninas aqui também. Apanha um pouquinho de sombra por causa do caibro aqui do varal. Muito bonita essas plantas. Eu acho tão linda a plantinha que é assim, coberta de pruína. E tem que tomar bastante cuidado para não ficar relando aqui, porque ela é uma proteção para não desidratar a planta, é uma proteção contra o sol, para que ela também protege contra pragas. Então é muito legal não ficar tirando, não é muito legal tá fazendo isso. Deixa eu mostrar outra que eu fiz a poda aqui. Eu fiz no outono e eu tô vendo formiguinha ali. Hoje eu vou já resolver o probleminha da formiguinha. Deixa eu tirar o vaso aqui. Essa daqui é a Echeveria mebina ou Starlight. Ela é uma plantinha linda, linda, linda. Aí eu queria tirar para mostrar, mas aí eu não consigo focar para vocês verem. Agora deu para ver, ó. Olha só a beleza dessa planta. Ela forma colônias. Aí eu desmembrei tudo as mudinhas que estavam nas plantas mãe. Tinha 2 no vaso. Já tem até folhinha seca para eu estar fazendo a limpeza. É plantinha fácil de cultivo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá toda enraizadinha, ó. Deixa eu colocar aqui de volta. Opa! Quanta raiz, menina!
Vamos colocar aqui, assim. Muito bonitinha, né? Linda. A Cubic Frost, Mebina, Starlight e a Bluebird. Olha que linda minha Bluebird. Tá bem grandona, né? Deixa eu mostrar a bancada como que ela tá. Tomando esse solzão agora da parte da tarde. Então, agora nessa época, a maioria das minhas plantinhas aqui, elas tomam sol direto. Então, é a época assim melhor do ano para estar cultivando suculentas aqui. Aqui eu dei uma arrumadinha nesse banquinho também e até replantei aquela plantinha aqui que eu mostrei para vocês, né? Essa daqui é uma Delosperma. Até tenho que regar. Olha só que bonita. Muito linda essa planta. Essa daqui tá começando a dar haste floral. Muito fofa. Aqui eu cortei vários pedacinhos dos galinhos aqui do colar de pérolas e replantei e joguei mais um pouquinho de substrato sem mistura nenhuma. Foi substrato puro mesmo, misturado com humus, porque eu percebi que essa plantinha aqui, o colar de rubi, tem que estar toda hora retirando galinhos e colocando em cima para ele encher. Não sei se eu vou conseguir ter um vaso cheio, nunca consegui. Confesso que não tenho muita paciência. Opa, tá quebrando o vasinho. Nunca tive muita paciência para ficar toda hora cortando galinho e colocando aqui em cima, mas aí eu tive um tempinho e fiz isso. Ele até tá bem pink, né? Olha só, cor de rosinha, tá numa coloração bem bonitinha. Aqui eu tenho outro que eu mostrei para vocês, né? Da Delosperma lemony. Ai, deixa eu mostrar aqui essa bromelinha que linda, ó. Até me perguntaram se a bromélia se dá de folha. Não dá de folha não, gente. Tem que ficar esperando a mudinha sair aqui no tronquinho dela. Ela dá flor, morre depois da flor, porém ela começa a dar várias mudinhas aqui no tronquinho. Então quando ela começar a morrer, não joga fora não. Deixa ela secando que ela vai dar mudas aqui embaixo. Pode até dar uma adubada para ajudar a plantinha a dar mudinhas. Então, era essas equivérias que eu queria mostrar para vocês. Comecei aqui por essa menina linda aqui, né? E agora eu quero mostrar para vocês o que acontece com equivérias que entram em dormência no inverno. Aqui eu tenho uma que todo ano, quando ela entra em dormência, acontece isso daqui com ela, ó. Olha aqui, ó, tá vendo como reduz o tamanho da roseta? Ela fica com essas folhas grandes do lado de fora e a roseta fica assim, ó, menor, reduzida. Então, essa é uma característica de plantinha que está em dormência. Até eu tenho aqui também, que aconteceu com as chavianas. Olha aqui, olha o estado das minhas chavianas. Tá cheia de mudinhas aqui. É uma plantinha complicada. Olha aqui. Tá muito bonita na coloração. Deixa eu ver se eu foco. Aí, olha só. Que linda. Então, se você perceber que a sua echeveria reduz muito a roseta, pode sim estar em dormência. É uma característica de algumas plantinhas, algumas não sentem. Várias daquelas ali que eu mostrei para vocês hoje, né? A Cubic, a Bluebird, a Linda Jean, nenhuma deu mudança nenhuma. Porém, aqui, todo ano, quando começa a esfriar um pouquinho, a Dusty Rose principalmente acontece isso daqui, ó. Tá vendo? Ela reduz a roseta. Tá vendo? Isso daqui é uma característica de que a plantinha está em dormência. E aqui também, ó. Essa daqui é a chaviana. Até tenho outra chaviana aqui, ó. Que também aconteceu a mesma coisa. Olha aqui, ó. Até tenho que fazer a limpeza. Tenho que tirar aqui, ó. Vamos aproveitar. Tá plantada numa latinha já há tempo já. E ó, como a roseta diminui.
E ela fica com essas brotações novas aqui no centro e as folhas mais antigas ao redor. Aí depois ela vai descartar todinha essas folhas aqui. E fica só a roseta pequenininha aqui e depois ela começa a desenvolver novamente. Linda, 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 né? Apesar de pequenininha aqui, ela tá muito, muito fofa. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Queria fazer uma segunda parte das equevérias que estão lindando agora no frio. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, se inscreve, deixa o seu like também, ajuda no crescimento do canal, tá bom? Não custa nada, né? Tá bom? Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!